Ei pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês o que eu achei dos dois livros do Rafael Dracon que eu li, é o Cemitério de Dragões e o Cidade de Dragões. Eu li os dois livros numa maratona 24 horas, porque eu tava meio agarrada com a leitura e eu tava doida pra contar pra vocês o que eu achei dos dois livros desse autor, que ele é brasileiro. E eu vou contar então pra vocês 4 coisas que eu não gostei e várias outras que eu adorei no livro. Vamos conferir então? Como eu disse, são só 4 coisas que eu não gostei. Primeira coisa que eu não gostei tanto no livro, principalmente no primeiro livro, né? O segundo nem tanto, que é o Cemitério de Dragões. A história é muito densa, muito pesada, muito violenta, uma coisa muito triste, sabe? Pessoas não, né? Pessoas e criaturas escravizadas, sendo maltratadas, espancadas e tal. E assim, de um capítulo pro outro, eu não sentia vontade de continuar a leitura, porque eu terminava e eu falava, você termina com um peso, sabe? Uma sensação ruim. Eu não queria ler mais um capítulo de mais uma pessoa sofrendo. Então, na maioria das vezes eu lia, ia dormir, tinha uns pesadelos, não dormia bem. Ou então eu lia outro livro, intercalava com outras leituras. Por isso que na Maratona 24 Horas eu pensei em colocar outro livro pra ler junto e tal. Mas acabou que eu consegui ler, depois fluiu. O segundo livro é bem diferente, não tem essa característica, é bem gostosa a leitura, mas isso me incomodou um pouco, mas é a característica da história mesmo. Daí, gente, vem uma coisa, né, pra deixar claro. Não é o estilo de história que eu gosto, não é exatamente o tipo de universo que eu gosto e tal. Então, assim, eu vou contar pra vocês o que eu gostei e o que eu não gostei, mas assim, não é minha história favorita, não é o estilo de livro que eu gosto de ler, né, não faz muito meu estilo, mas eu gostei. Outra coisa que me incomodou um pouco foram os palavrões. Eu não gosto de personagem que fica falando palavrão pra tudo quanto é coisa, em tudo quanto é momento. Eu acho grosseiro, mal educado, vulgar, não gosto. Eu acho que existe um momento em que cabe aquilo e um momento em que o negócio tá só pra falar, sabe? Eu não gosto, eu acho feio, não falo, não tenho costume de ficar falando palavrão e tal. Então assim, é uma coisa que eu não gosto. Característica minha mesmo. Outra coisa que eu achei meio incômoda durante a leitura é que em alguns momentos eu acho que o autor ele foi explicativo demais. Então, por exemplo, o cara lá ele sofre uma parada cardíaca e aí ele explica como que a adrenalina agiu no beta-adrenérgico da vida, no alfa, não sei das quantas, blá blá blá. Eu olhava e falava, gente, tá parecendo minha aula de farmacologia da faculdade, coisa chata, não gostei. Eu acho que pra um leigo, sei lá, fica chato. Em alguns momentos, por exemplo, ele descreve lá a criatura que é insetoide lá, meio inseto. É porque tem a carapaça de não sei o que. Sei lá, eu achei essas explicações biológicas e tal meio chatas, meio pedantes. Não achei gostoso, a maioria das vezes eu pulava essas coisas porque eu falava, gente, é uma forma de descrever o personagem meio enjoada, não gostei. Em compensação, em outros momentos eu achei que essa explicação mais científica foi super oportuna. Então quando ele explica toda a questão de dimensões e a forma como tudo ali tá interligado e tal, isso eu achei muito interessante, foi um conceito que eu achei bem-vindo ser explicado. Achei que nesse momento que ele teve essa explicação foi uma coisa meio estilo Flash, as duas terras e aí tem toda aquela quebra do espaço-tempo. E esse tipo de explicação eu achei interessante pra situar o leitor no que tá acontecendo ali. As outras eu achei uma explicação meio enjoadinha, meio sem graça. E a outra coisa, gente, a última coisa que eu não gostei, mas que, né, foi tolice minha não ter percebido, é que pensa bem. Na capa você consegue perceber que tem um capacete, né, ó, capacetes coloridos, não sei o que, e como chama a coleção? Legado Ranger. E você não associa aos Power Rangers? Não, Débora, você não associou. Então pensa, o líder é o vermelho, ele tem o capacete com o negócio vermelho. Aí tem um que é azul, um que é verde, um que é rosa e um que é amarelo. E na hora que eles vão se transformar lá, eles têm um comando de voz e cada um fala uma coisa, e aí a armadura aparece. Morfou, né, gente? Então assim, nunca gostei de Power Rangers, então achei isso meio tosco. Para outras pessoas isso pode ser uma referência super bacana, eu não gostei tanto. Indo agora para as coisas que eu gostei, como eu disse, foram várias. Eu tenho várias outras críticas super positivas para falar sobre o livro. Então, a construção dos personagens eu achei muito interessante. São 5 personagens, é o Romain, que é um francês, o Daniel, que é um brasileiro, né, nipo brasileiro. Tem a Amber, que é irlandesa, acho que é Derek, que é o nome dele, que é americano, e
a Shanti, que é ruandesa, né? Ela vem de Ruanda. Então cada um tem uma situação, seja na família e tal, que fez com que ela pudesse ser levado para esse local lá, para o cemitério, e possibilitou a história acontecer, né? Aquilo tudo acontecer. E o autor vai explicando essas situações ao longo das histórias e tal. Isso ajuda os personagens a se conectarem um com o outro e é muito interessante. A história que eu mais achei interessante foi a da Shanti, né, que é da ruandesa. Ela conta, né, que no mundo real, vamos dizer assim, né, de onde ela veio, as mulheres lá são maltratadas, são estupradas lá por uma outra tribo, e aí as crianças que nascem, na maioria das vezes, as mães matam, e ela era uma dessas crianças, não sei o que. Então, assim, ela conta como que do local que ela veio tinham várias guerras, né, várias brigas ali, e que no final das contas ninguém fazia nada. Então no momento que ela tá lá com o príncipe lá dos monges, não sei o que, ele fala, né, a gente também passou por uma guerra, não sei o que, e ela fala, mas e aí, como que aconteceu aqui? Todo mundo se juntou, era uma ameaça comum. Por quê? Não, que bom que isso aconteceu, porque de onde eu vim, quando aconteceu isso lá no lugar que eu morava, a gente pediu ajuda e todo mundo virou a cara. Então ele dá alguns toques na história de coisas reais e coisas, né, ali fantasiosas, e é muito interessante. É muito interessante como que ele mostra algumas coisas que são verdadeiras, é tipo um tapa na sociedade. Olha o que acontece e ninguém faz nada. É muito interessante, é muito bacana isso. O personagem do Daniel, ele é super engraçado, né, o brasileiro. Ele tem várias referências, assim, de cultura pop que ele fala em alguns momentos e você morre de rir. Ele e o francês, eles são, tipo assim, o alívio cômico da história. E os dois são muito engraçados. Eles têm lá os momentos mais densos e tal, e os outros momentos mais engraçados. É bem bacana. Eu ficava doida pra chegar ao capítulo deles logo pra ver o que eles estavam aprontando, porque era muito engraçado. Outra coisa que eu achei muito interessante, gente, é que dentro da história a gente tem, né, esses personagens, os humanos, os humanoides lá estranhos, os monstros, os demônios, e cada grupo ali tem uma determinada linguagem, né, um determinado dialeto. E como que o autor poderia traduzir isso dentro do livro? Então, cada tribo ali que tinha um dialeto diferente, ou ele colocava essas palavras e mostrava como que o personagem estava tentando entender o outro pra falar com ele, ou então, quando era uma coisa mais elaborada e os dois personagens falavam aquela mesma língua, ele usava uma fonte diferente na história. Então, quando você via que a fonte do texto era diferente, você já conseguia saber, tipo, é um demônio falando, não, ali é a tribo tal que tá falando. É uma coisa constante durante os livros e você consegue perceber isso de uma forma bem clara, é muito legal. E, de novo, o personagem do Daniel e do Roman, outra coisa que eu achei bem bacana que eles usaram, principalmente no segundo livro, foram, tipo, as tecnologias. Então eles conversavam via SMS, né, tipo, WhatsApp, então apareciam os balõezinhos, assim, ao invés de vir o texto no balão, sabe? Um conversando com o outro. Era muito engraçado, e aí num determinado momento ele vai e tira uma selfie e posta lá, hashtag não sei o que. Foi pros três tópicos, não sei o que. Então essa forma dele conectar o mundo real com aquilo ali foi muito legal. O segundo livro, gente, o início dele já se passa no Brasil, e aí ele falando, né, que tava acontecendo um jogo no Maracanã, e aí aconteceu não sei o que, e aí todo mundo viu. A forma como ele descreve é muito interessante, e a forma como o autor descreve o Brasil, a França, qualquer lugar onde tá acontecendo a história, você acredita muito, sabe? Fica muito verídica. É muito engraçado como que você se sente naquele lugar. E a gente tem muito preconceito com produtos nacionais, vamos dizer assim, né? Coisas que brasileiros fazem, seja filme, série ou o que for. Acho que hoje em dia isso já tá diminuindo bastante, mas mesmo assim, às vezes a gente ainda tem uma certa resistência. E eu indico muito, gente, leiam o livro, é um autor nacional, ele é muito bom, a história é muito bem construída. Como eu disse no início do vídeo, eu não vou dizer que foi uma história gostosa de ler, que eu adorei, que eu engoli os dois livros rapidinho, porque não é meu estilo de história favorita, então o problema não é a história, né? Eu que não gosto muito, eu comprei pensando que seria de outra forma a história, sei lá, eu me enganei meio que pela capa e tal, e sabe quando você acaba de ler um determinado tipo de livro, e aí quando você pega o outro, você não tá no clima ainda pra aquilo? Foi mais ou menos isso que me impediu de amar a história, mas eu gostei muito, valeu muito a pena, eu gostei bastante, eu indico, então
Se você tá procurando aí um livro sobre dragões, com um universo super interessante, intrincado, uma história densa, cheia de coisas, cheia de personagens, e que depois todos eles se encontram e vão salvar o mundo, ou um mundo, leia o livro, ele é muito legal. Não sei quantos livros vão ser, se vão ser 3, 4 ou o que vai ser, eu vou depois pesquisar direitinho. Mas é isso então. Quem já leu algum outro livro dele, porque ele tem uma outra coleção, parece, que é bem interessante também. Conta aqui pra mim nos comentários. Se você gostou do vídeo, não deixe de clicar em curtir, compartilhar pra todo mundo ver ele também. Se inscreve no canal pra não perder as próximas resenhas. E se você quiser ver outras resenhas, tem aqui no blog também, vou pôr o link aqui no card. É o mazetd.blogspot.com.br. E é isso então, a gente se vê nos próximos vídeos.